No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito dos 4 tipos de fome que existem. Se você está com dificuldade de perda de peso, não consegue fazer a dieta, sente uma fome excessiva, já procurou vários profissionais, já tomou várias medicações, sempre com o intuito de diminuir sua fome, é importante que você conheça quais são os 4 tipos de fome, porque dessa forma você pode se organizar melhor, você pode entender melhor quando você realmente deve comer ou não e que situações você deve evitar para fugir de um determinado tipo de fome. Mas antes disso eu quero me apresentar. Meu nome é Márcio Passo, sou médico nutrólogo, estou sempre trazendo conteúdo novo aqui no YouTube, falando sempre de saúde, qualidade de vida, longevidade. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal. Curta e compartilha o vídeo. Primeiro tipo de fome, que na verdade é o principal tipo de fome, é a fome fisiológica, é a fome física, aquela fome em que o seu corpo ele está passando, ele tem uma carência energética e ele exige, ou melhor dizendo, ele sinaliza para o seu corpo a necessidade de comer. Então esta fome é a fome verdadeira, a fome que está atrelada ao exercício, à atividade física, em que você tem de fato uma necessidade energética e nutricional e o corpo sinaliza através da fome para que você se alimente e assim você consiga reenergizar o corpo, nutrindo da forma adequada. Não deve ter culpa em se alimentar nesta hora. Às vezes o paciente fica com muito medo de emagrecer e o paciente começa a pensar que o simples fato de comer vai engordar. Na verdade não. Quem me acompanha aqui no canal sabe que quanto eu falo da importância da dieta, do consumo de proteínas, de gorduras, ou seja, o erro não está em comer, o erro está no que comer. Então se você de fato tem a fome física, a fome fisiológica, porque você malhou, porque você se exercitou, porque você fez um jejum, porque você gastou calorias, gastou energia, é natural que você coma. Então não se sinta culpado quando você de fato tiver a fome física e a fome fisiológica. Segundo tipo de fome, esta você deve evitar, que é a fome psicológica, aquela fome ligada à ansiedade, aquela fome em que você come não porque você tem uma necessidade energética, não porque você malhou, porque você gastou caloria, porque você fez jejum ou qualquer outra coisa do tipo. É uma fome em que você busca prazer na comida, você busca na verdade o estímulo à liberação de dopamina. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre a dopamina e a sua ligação ao prazer, ao seu bem-estar. E o carboidrato, o doce, o açúcar, o salgado, que também tem muito carboidrato, ele estimula a liberação de dopamina que vai te gerar essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar. Então muitas vezes você está passando por um momento difícil, um momento de estresse, um momento de alegria, um momento de tristeza e você na busca pela dopamina e toda essa sensação de bem-estar e alegria, você acaba buscando na comida. Esta é o que a gente chama de fome psicológica. Essa fome ela tem que ser combatida, ela tem que ser evitada. Você tem que buscar, obviamente, através da parte psicológica, diminuir ao máximo o consumo de alimento naquele momento, vinculado pela fome psicológica, como também existem as estratégias de manipulados, de medicações digetais, que visam diminuir essa fome psicológica, que essa fome sim está errada. Muitas vezes você está saciado, você já se alimentou, você não está com fome, mas você acaba com a fome física, com a fome fisiológica, mas você acaba buscando através, nessa fome psicológica, você acaba buscando a comida, o que não é legal. Terceiro tipo de fome é a fome específica, é aquela fome ligada ao desejo de comer determinado tipo de alimento, muitas vezes porque esse alimento ele tem uma conotação emocional, existe um sentimento ligado àquele determinado alimento e é um alimento específico, então é um alimento específico que muitas vezes há muito tempo você não come, por exemplo, um brigadeiro que você não come há muito tempo, um cachorro quente que você não come há muito tempo e você sente aquela fome específica para aquele tipo de alimento que te gera uma necessidade, você acaba de fato comendo aquele tipo de alimento, ou seja, não é uma fome exatamente, não é exatamente uma fome psicológica, não está ligado necessariamente a uma ansiedade, não é uma fome física, porque você não tem fome de fato, mas você tem esse desejo de consumir um determinado alimento, é o que a gente chama de fome específica. E o quarto tipo de fome seria a fome social, é aquela fome que está ligada a um evento, é aquela fome que está ligada a um contexto social, que embora você não esteja com aquela fome física de fato,
fato, não existe essa carência energética de fato, mas por você estar naquele meio, naquele ambiente, naquele contexto social em que há um bolo do aniversário, em que há o casamento, em que há o petisco, em que há determinado alimento, você acaba beliscando aquela comida simplesmente pelo contexto, simplesmente pelo convívio naquela situação. É o que a gente chama de fome social. E é interessante conhecer esse tipo de fome, porque se você está num processo de dieta, você está num processo de restrição calórica, você está num processo de emagrecimento e você sabe que em determinada festa de aniversário, em determinado casamento, em determinado encontro de amigos vai haver muita comida e você sabe que mesmo que você esteja alimentado e você não esteja com a fome física, você vai se sentir obrigado ou vai se sentir compelido a comer naquele ambiente, naquele contexto ali, você deve evitar. Se você está num ambiente, se você está num processo de emagrecimento, você deve evitar aquele contexto, você deve evitar aquele momento. A fome específica, se for bem específica, é que menos traz problemas, porque ela não é uma fome diária, não é aquela fome que você come o tempo inteiro. É uma coisa bem mais específica. E a fome que realmente gera o maior transtorno de todos, com certeza, é a fome psicológica, que é a fome que está ligada à ansiedade, que é aquela fome que te leva muitas vezes a um quadro de compulsão alimentar, que te faz comer muitas vezes, e a depender da gravidade desse tipo de fome, você precisa muitas vezes de um acompanhamento médico, precisa de uma medicação, precisa avaliar os níveis de dopamina, precisa avaliar os níveis de leptina, já que a leptina também está ligada a essa fome. Isso tem que ser avaliado. E a fome que você não deve ter medo nenhum, como eu falei no início, é a fome física. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários.